Estamos começando mais um programa Chat Pensando em Você, aqui no canal Até Agora, no qual eu e Meraldo Zirman vamos conversar sobre um tema de interesse. Como todos sabem, os temas no canal Até Agora, nesse programa Chat, são escolhidos pelo Meraldo Zirman, que é o nosso mentor, é o idealizador do programa, o principal apresentador e é quem conduz as discussões. O tema escolhido por ele hoje, e eu soube há poucos instantes, é a proteção dada pela distância. Será que a distância protege? Vamos ver agora, vamos ver. Meraldo vai nos falar sobre isso. Meraldo Zirman, tudo bom? Ótimo, prazer em revê-lo e saúdo ao pessoal todo que está nos ouvindo e vai nos ouvir também, e todo mundo, e alegria, alegria, alegria. A oportunidade de este velho pediatra e psicoterapeuta aproveita esse momento para se comunicar com o mundo. E isso é muito importante para mim. Eu acho que a geração anterior a vocês tem a obrigação disto. É isso, Meraldo, faz de você uma pessoa muito especial, né? Porque você, nesses momentos, você revela muita generosidade, porque você compartilha o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida, uma vida densa, uma vida bem vivida, uma vida de muitos estudos, e você compartilha com todo mundo. Isso torna o nosso programa muito melhor, o nosso programa muito mais bem quisto. E isso faz do chat um momento muito especial. E eu devo confessar que eu, pessoalmente, acho um momento espetacular, porque eu aprendo muito e você me coloca naquilo que alguns poderiam pensar que fossem armadilhas, mas Meraldo sabe o que faz. Ele, como é que você chama em pensamento livre? Eu não sei, associação livre, que é uma. E eu toda vez eu estou nela. Meraldo Zima com a palavra. Associações livres. E é um prazer conversar com você, porque você é um intelectual muito polivalente e sabe aproveitar a novidade que é o, a internet. E a parte boa da internet, porque você vai para Portugal, vai para a Argentina, vai para esses lugares todos sem sair de casa. Então, você acostuma os seus arte agora a tudo que é bom e para ser discutido. Olhe, a distância não protege. Sabe por que eu botei isso? Porque a Austrália, que agora está cheia de internet sobre a Austrália, é o Ocidente procurando se esconder do ódio e indo para a distância. E agora se tornou um problema muito grave, porque teve aquele atentado na praia, que eu não sei o nome que eu vou dizer agora, e que foi mudou muito com o aspecto de algo que eu trabalho, que é o antissemitismo que está aflorando, justamente na época de Natal, onde os homens de boa vontade se juntam. Quando eu falo em homens, eu falo com H maiúsculo, homens e mulheres. E vamos, então, ver os belíssimos slides que Jorge preparou sobre o assunto. A Austrália
A distância não protegida. Uma análise do antissemitismo na era global. A distância não protegida. Vamos esclarecer um pouco o significado da festa judaica de Hanukkah. A história de Hanukkah lembra a vitória dos macabeus, guerreiros judeus que lutaram pela liberdade religiosa no segundo ano antes de Cristo, do século, e o milagre da Menorá. Menorá é aquele castiçal judeu, cujo óleo, destinado a durar apenas um dia, ardeu por 8 dias, simbolizando a resistência e a força da fé. O significado: a festa celebra a luz que vence as trevas e perseverança que supera a opressão e a capacidade de encontrar esperança mesmo em tempos difíceis. Vejam bem a importância da comemoração desta festa judaica. O fim do mundo no melhor sentido. Austrália como santuário simbólico. Longe do ruído histórico, um lugar para recomeçar. Valor para a memória judaica. Distância das velhas perseguições europeias. Longe do grito, a busca por um lugar onde o preconceito não fosse costume. Isso é que eu ver buscar na Austrália. Mas esqueceram uma coisa: o ódio viaja sem passaporte. A velocidade da narrativa do século XXI. O século XXI encurtou o planeta. As barreiras geográficas caíram. O contágio imediato. O ódio se espalha globalmente. A ética não acompanha. A velocidade de exportação e importação de narrativas é consequência do avanço tecnológico. E ele é muito importante na era atual. Eu considero esse slide muito bom, modéstia à parte, mas estou aqui com um grande camarada, Jorge. A paz violada em Sydney. Agora, o ataque de 14 de dezembro de 2025. O YouTube está cheio. A gente não tem mais nem o que ver. Tanta é a problemática que aparece esse incidente. Local: celebração pública de Hanukkah em Bondi Beach, uma praia mais importante lá de Sydney, na Austrália. Vítimas: 15 mortos e não sei quantos feridos. Classificação
ato terrorista com motivação antissemítica. Detalhe: uso de artefato explosivo improvisado e não detonado. Foi em 4 de dezembro, no lugar onde eu pensava que existia paz, existia alegria, mas tornou-se notícia mundial. O Ocidente feliz repete a história. O cartão postal da liberdade atingido. Bonde é como uma praia nossa, Copacabana, Maria Faria, símbolo de convivência, praia e liberdade. A velha cena, judeus reunidos em paz. A transformação, uma festa de luz convertida em noite de medo. Veja que praia bonita. O megafone permanente do ódio. A mecânica da narrativa moderna. Não é o Ocidente, é a tristeza e sutileza da exportação do ódio. A ideia do bode expiatório. O judeu como explicação mágica para Cristo. O contágio. O ódio encontra um megafone permanente das redes. Olhe a importância da notícia. Vejam como ela se espalha mais rápido. Níveis sem precedentes na Austrália. Dados e alertas oficiais. Relatório da entidade dos judeus da Austrália. Incidentes anti-judaicos em patamares históricos por 2 anos consecutivos. Salto expressivo. Aumento significativo da ocorrência após 7 de outubro de 2023, quando teve a mortandade primeiro e depois a, a Gaza. Ameaça à coesão social. O tema é tratado como uma ameaça à coesão social pelo enviado especial australiano. Chama compromisso e civilização. Aí está o candelabro judeu. A distância não amaina o fogo. A mudança de cenário não resolve o problema. Insistência. Hanukkah chama na chama e Natal no humano. A civilização proteger o outro para que não precise ter medo de existir. Compromisso. Que a luz não seja condizente, mas sim um compromisso. Chak Hanukkah Samer. É, em hebraico, felicidades, paz. E a todos eu desejo Feliz Natal. E agora vamos conversar, porque Alexandre
deve ter coisas boas para contar também. E ele está junto de mim e nós nos damos muito bem. Obrigado, Menaldo. Obrigado por muitas coisas, inclusive por passar mais esse ano juntos, né? Nós estamos atravessando mais um ano, 2025. Já estamos partindo para mais um Natal, mais um final de ano. Estamos juntos, conversando, trocando ideias e eu aprendendo muito com você. É, Eu também aprendo com você, rapaz. É pois é, isso. mas aprende menos, né? Eu aprendo mais. Ah, Bom, mas vê bem, outro dia eu vi um filme, era um leão enorme, e do lado estava um cachorrinho. uhum. E ele vivia muito bem, o leão e o cachorrinho. O cachorrinho sapeca, o leão mais sisudo assim, mas o cachorrinho passava pelo leão, puxa, mordia o rabo do leão, é uma beleza, uma convivência ótima. E alguém comentou comigo, mas veja, se até os animais vivem assim, por que é que os homens não podem viver? E eu, com esse meu jeitão assim, eu disse, olha, se alguém quiser, eu posso fazer uma aposta com vocês. Seguramente esse leão e esse cachorrinho estão muito bem alimentados. Porque se deixar esse leão com fome 3 dias e botar o cachorrinho junto, o leão vai comer o cachorrinho. Não tem para onde correr, né? É a importância do alimento, da fartura. Então, quando a gente pensa no mundo de paz, tem que pensar no mundo farto, um mundo em que as pessoas não tenham necessidades, não tenham necessidade que as façam brigar entre si para disputar o que uns têm e que os outros não têm. E eu posso não ter cara de sensível. Eu sou muito sensível e muitas vezes eu sou levado às lágrimas. Procuro esconder, né? Porque tenho essa formação do machista nordestino, né? Que não chora, né? Mas chora, né? E outro dia, Melado, eu estava num show de rock de uma banda de um amigo chamado Carlos Villanova. E era pura alegria. Todo mundo sorrindo, todo mundo brincando, todo mundo batendo palma, todo mundo cantando. A banda do Vila Nova, e essa banda especificamente, era a Revolution, toca Beatles, e eu gosto muito de Beatles. E a banda tocava, e aí daqui a pouco eu olhei e pensei, né, por que é que o mundo não é assim? Um mundo de alegria, de paz, de fraternidade, as pessoas se abraçam por nada, as pessoas passam e se cumprimentam, né? E ali aconteceu também uma coisa interessante. Para entrar naquele ambiente, as pessoas pagavam antes. E lá comiam o que desse na telha, pagavam antes. Então ali não havia também a questão da carência. Ali o mundo era de paz, de fraternidade. Eu fico imaginando que no céu, lá no paraíso, o melhor dos paraísos que tem o céu, também não deve ter carência. E eu acho que deve ter maçã para todo mundo, deve ter comida para todo mundo, deve ter comida para os macacos, para os leões, para os elefantes, para as zebras, para as hienas. E aquele mundo é de paz, certo? Não tem problema. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental, para nós sonharmos com um mundo de paz, em primeiro lugar, nós temos que fazer superar o problema da fome. Enquanto houver gente faminta, alguém estará em perigo. Enquanto houver gente faminta, alguém estará em perigo. Eu não vou, naturalmente, dizer que nesse quadro se enquadra essa maluquice que o presidente Trump quer fazer na Venezuela. Aquilo é roubo, que os americanos não precisam do petróleo. Não precisam. Mas se precisasse, teria uma boa explicação. Não está inventando lorota dizer que, que Maduro tá ficando entorpecente. Isso é mentira, a gente sabe. Todo mundo no mundo sabe. Todo mundo sabe, incluindo o Trump. Incluindo o Trump. Todo mundo sabe que é mentira. Mas aquilo é
aquilo é gula, aquilo é você querer ter o que não precisa, quer ter mais do que precisa, né? Porque o cara quer ter tudo. Mas então, eu acho que a primeira receita para a paz é você procurar reduzir os desníveis. Evidentemente que existem outros valores. Eu não sou o dono da verdade, existem muitos outros valores, muitos outros valores. E o que aconteceu, o que acontece nesses ataques terroristas, tem muito mais envolvido do que a fome. Porque eu não acredito que o cara que deu tiro lá estava com fome, não acredito nisso. Ele estava motivado por outras coisas. Mas eu me refiro à violência como um todo. E Meraldo é um especialista nisso. Meraldo tem livros escritos sobre isso. Livros escritos sobre isso. Então, primeira coisa que Alexandre Santos, numa véspera de Natal, diz, né, vamos superar a fome. Vamos decretar guerra à fome. O mundo produz comida suficiente para todo mundo. Eu não estou dizendo para o cara deixar de ganhar dinheiro, não. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Mas permita que as pessoas comam. Esse é o lição. Então, primeira lição. A outra coisa é a seguinte: o que é que está levando esse sentimento que fere de morte alguns judeus? Conversamos aqui semana passada sobre isso. Eu, não, eu acho que o antissemitismo que existe, não é verdade, já vem de longas datas. Nós conversamos aqui, Meraldo falou que na semana na guerra, os judeus saíam fugidos num navio e não tinham onde parar, porque não queriam acolher os judeus. É um antissemitismo puro. Se a gente começa a ver a história da presença, da história de Pernambuco, houve um tempo que eu vi o judaísmo, o cara era judeu e praticava o judaísmo escondido. Porque se fosse, era, ia para a fogueira. A história de Branca Dias, todo mundo sabe, né? Então, isso é antissemitismo. É não gostar porque o outro é judeu. O interessante é que o árabe também é semita, viu? Então, se você não gosta do judeu porque ele é semita, também deixa de gostar do árabe, porque o árabe também é semita. E quer um conselho? Passe a gostar dos dois. Eles merecem que você goste deles. São de sangue, são de carne, são de osso, têm sentimentos, têm amor, choram, riem. São pessoas iguais às outras. Então, se você não gosta de um, porque esse um é semita, deixe de gostar do outro, que também é semita. Qualquer um conselho, goste dos dois. Porque os árabes e os judeus são semitas e são gente fina. Se você for conversar, você vai ver que eles são muito bons. Pode ser que um ou outro, sei lá, por uma educação mal dada, você tenha, ainda traga algum resquício de ódio, mas aí conversa, bate papo, toma uma cachaça, toma um licor, toma um vinho. Depois da 4 garrafas de vinho, vocês estarão conversando numa boa. Vá por mim, vá por mim. O que acontece hoje, Meraldo? Hoje existe no mundo um cidadão chamado Benjamin Netanyahu, que, de forma irresponsável, está despertando o resistência ao israelense. Eles têm nada a ver com isso. E no final, como não gosta do que o Netanyahu está fazendo, não passa a deixar de gostar do outro. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu tenho uma amiga que é parceira nossa do canal, arqueóloga, uma professora de prestígio na UTAD, e ela vem de uma família de judeus. E tem judeus que moram em Israel. E os judeus que são socialistas estão lá em Israel. E foram vítimas também da guerra. A guerra agora em Israel, perto de Gaza. E Alexandre, o pessoal lá sofre porque é judeu. Mas politicamente talvez eles sejam mais avançados do que alguns palestinos. Palestino tem palestino capitalista, tem palestino socialista, é um povo como outro qualquer, tem de tudo, né? Agora, o cara deixar de gostar do outro, porque o outro é o que é, vamos, convenhamos. Agora, de fato, você coloca uma questão básica.
O que aquelas pessoas na Austrália tinham a ver com a guerra? Nada. Tinham a ver com bebê? Nada. Estavam lá se divertindo. E o interessante é que um dos homens que se arriscou para salvar a vida dos judeus era árabe, muçulmano. E o interessante é que esse cara ficou rico, viu? Então, salvar a vida dos outros dá dinheiro. Eu não sei se você sabe, ele levou umas tapas lá, tal, ficou ferido. Ele era o cara que estava salvando os outros, mas foi confundido e baixaram o cacete nele. Foi lá para o hospital e depois descobriram que ele era o herói e começaram a fazer doações. E materialmente, ele se deu muito bem, ficou rico. Poxa, rico ou quase rico, né? Mas o fato é que ser bom é uma coisa boa. Tanto é assim que o muçulmano que arriscou a própria vida para salvar os judeus, ele não fez isso para ganhar dinheiro, claro que não fez. Ele nem sabia, mas a vida está dando um retorno positivo a ele. E o outro e os outros estão se dando mal. Então, por favor, a minha mensagem de Natal é a seguinte: se por um acaso você que está nos acompanhando não gosta de alguém, porque esse alguém é judeu, deixe também de gostar do árabe, porque ambos são semitas, têm a mesma raiz, são semitas, ambos. Agora, o segundo conselho é o seguinte: em vez de você deixar de gostar dos dois, passe a gostar dos dois, porque eles são iguais a você. Eles têm carne e osso, são filhos do mesmo Deus. Eu não sei nem qual Deus que você acredita, nem que eu acredito, tem outro acredita, certo? Mas são do mesmo Deus. Tem carne, tem osso, tem sentimento, chora, sorri, tem filho, tem mãe, tem irmão, tem raiva, tem tudo. Não tem por causa disso. Meraldo, eu acho que a gente tem que lutar pela paz. E para lutar pela paz, nós temos que lutar pela concórdia. Uma concórdia que não é a paz armada, é a paz da fartura, é a paz que une um leão bem alimentado a um cachorro bem alimentado. Porque sem fome não há por que eles brigarem entre si. Uhum. Olha, eu não quero desfilar currículo vitae, mas você falou em fome. Eu acredito que eu sou um dos sobreviventes com a medalha Josué de Castro, que era o patrono da fome no mundo, como é hoje. E realmente essa medalha é a única que eu tenho orgulho assim de dizer. A Assembleia Legislativa de Pernambuco me otorgou esta medalha. E acredito que vivo só tenho. Pode ser que tenha mais um ou outro, mas essa medalha só tem eu. De maneira que a fome, para mim, foi a razão de minha vida. Combatê-la, sabia disso. E dentro desta situação, o desnível brasileiro, da população brasileira com casta, é muito grande. E enquanto nós não resolvermos a fome, a falta de comida, a violência vai ser muito grande. E no presente momento, eu quero dizer o seguinte, que tem 1 bilhão de pessoas na ponta da pirâmide e que faz mais CO2
do que todo o resto do mundo. Todo mundo sabe que tudo é dinheiro. E eu usava uma coisa, era o complexo do vira-lata. Mas agora eu tenho um vira-lata que eu chamo Galeguinho, cachorro. E ele gosta mais de mim do que os de raça que eu tenho. Então, o vira-lata que Nelson como inventou, o complexo de vira-lata, é Nelson muito Rodrigues? é Nelson, Rodrigues? Nelson Rodrigues. Então, o vira-lata tem tantas coisas boas que nós temos, diferente dos outros povos sul-americanos, a nação brasileira que não é do homem cordial só, é que nós somos amigos, nós somos bem-sucedidos desta parte. E acredito eu que nós não nos consideramos que podemos ser, com essa mistura das três raças, índio, preto e branco, acredito que o Brasil está sendo habitado pelo homem do futuro, porque este complexo de vira-lata tem que ver a grande coisa que é um vira-lata, com as grandes, grandes virtudes dele entre os cachorros. Então, é muito. Eu fico obrigado a Nelson, essa invenção que ele criou. Nós temos uma nação, nós temos uma cultura, nós exportamos ela. Não é assim. Um programa assim, como está havendo o nosso, não aparece sem aquele jeitinho brasileiro. Mas a fome não acabou. A fome é a nossa principal problema. E continuamos assim. Aí eu acredito que a civilização brasileira, o homem brasileiro, tem que mostrar diferença do homem americano que só pensa em dinheiro. Tudo é dinheiro. Já pensou nisso, Alexandre? Olhe como você partiu do cachorrinho com o leão, com a fome. Isso não aconteceria, porque o homem atual, a gente não precisa copiar o americano, nem ninguém que ganhou muito dinheiro. Não é esta os nossos valores. Eu acredito que o homem cordial, que é uma balela, não impede da gente saber que tocar um ao outro. Eu morei na Inglaterra 5 anos.
Se eu tocasse alguém, por querer, I'm sorry. Nós vivemos juntos. Eu acredito que a distância não protege. E agora muito menos, porque a Austrália está aqui também. E o que aconteceu foi, no fim do ano, 14 de dezembro de 2025, a colônia judaica foi agredida, mas não só ela, foi para a distância. E a distância não dá consequência ao ódio que existe entre nós. E isto precisa ser trabalhado. E o homem brasileiro poderá exportar a sua maneira de ser, de viver, de sentir para o mundo todo. Isso talvez não seja visto porque nós ficamos com o processo de vira-lata e eu acho que esse processo de vira-lata criou o homem brasileiro. Então, veja as coisas que o vira-lata tem. Olhe como a gente fugiu do tema que eu propus. Quando você botou o leão e o cachorrinho, isso não existe muito no mundo todo. Você já pensou nisso? De que você falou da fome? O que é que você me diz disso? Bom, na realidade, é como eu estava falando, né? Nós temos a- quando a gente faz uma apreciação dessa natureza, muito generalista, a gente esquece detalhes, ou a gente perde detalhes. E cada realidade é uma realidade, cada sentimento é um. A fome é geral. Não, fome, tu passa fome aqui, passa fome em qualquer canto do mundo. Mas eu fico imaginando, viu, Meraldo? Se ele pegar um encontro de pessoas bem educadas, gentis, chama para um almoço e chega no restaurante, fecha a porta do restaurante e não serve almoço. Uma da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, quando é 5 da tarde, estão todos de mau humor, discutindo por besteira, reclamando do convite, do convidado, do anfitrião, até chegar a comida. Então eu acredito que a necessidade, e não sou eu não, né? Me parece que o Pavlov não, a escala de a escala das necessidades, não lembro o nome do Hum. cientista agora, ele coloca lá as necessidades de primeira ordem, que são aquelas básicas para saber respirar, eh, a vida, a comida, enfim, existem algumas necessidades que têm que ser preservadas. Existe um princípio de guerra, inclusive, que se um exército acua o adversário, deixa uma brecha para ele poder escapar. Porque se ele não tiver como escapar, ele vai partir numa luta pela sobrevivência e cada soldado vai valer por 10.
Então, isso é uma coisa que nós temos que considerar. Agora, eu concordo com você, concordo sempre com você. Eu sou um seu discípulo, né? É que as realidades elas têm características próprias e cada uma tem a circunstância sociológica, a circunstância econômica, a circunstância social, um termo que você usa sempre é psicossocial, e a gente tem que ver tudo isso. Eu acredito que, mas você, como sempre, trouxe um tema importantíssimo, um tema atual, da atualidade. Aquilo que aconteceu na Austrália, era bom que não acontecesse mais em canto nenhum, que aquilo não é certo. E isso demonstra o estado de insegurança que as pessoas vivem, onde quer que estejam. Ou seja, a distância não vai protegê-las. Eu estou apresentando este ponto porque é importante pensarmos que algo que está no fim do mundo está presente. E eu pergunto, que esses judeus foram fugindo da Europa e foram para a Austrália? Não, pois é. Não, e, ô Meraldo, para quem não sabe, o nosso público é um público muito, muito seleto. O nosso público é muito bem educado, muito culto. Mas pode ser que alguns ainda não saibam que Manhattan foi criada por judeus que fugiram de Pernambuco e foram para lá e criaram Nova York, né? Foram de imediato foram para Manhattan e de Foi Manhattan criaram assim. Nova York. Foi não? Não, Como foi? não. Daqui de Recife saíram 98 ou 28 judeus e foram para Nova Orleans, a Nova York. Aí então fizeram juntos, mas não fundaram Nova York. A gente tem que saber a história. Se você me disser que no Nordeste tem um percentual alto de G de Abraão, eu direi é grande. Aqui no Nordeste chegaram primeiro os judeus. No Brasil, primeiro chegaram os cristãos novos. E quase que a população, principalmente do Nordeste, descende desses judeus que chamam marranos ou cristãos novos. Então, é muito importante a arqueologia genética, que ela não deixa dúvida, É, está no cariotipo de cada um. Cariotipo é aquele exame para a gente fazer da genética, da cultura. E por gen a gente sabe. Então, a genética não tem que discutir. Esta é a verdade. bom, é, Mas tudo isso é interessante, porque eu acho, es- esposo a ideia, que a história do Brasil precisa ser reescrita, porque ela que nos ensinou o nosso colégio é mentirosa. E enquanto nós não tivermos reduzido as idiotices de nossa historiografia principal, é muito importante
porque para sair do triste terceiro mundo com a fome, só se sai quando tem uma história verdadeira. Exatamente, exatamente. Bom, Para sair do subdesenvolvimento, tem antes que sair da história de verdade, para sabermos quem a gente é. Isso está muito mal no Brasil. É, exatamente, então, um país sem história não pode ser nação. E eu vou repetir algo que é muito importante. Tem mais Brasília do que Brasil. E enquanto nós não mudarmos isso, a coisa não vai para frente. Menos Brasília, mais Brasil. Agora, nós perdemos e passamos para outro assunto. A Austrália fez uma vez, quando eu morava na Inglaterra, isso me contaram. Ele fez, a população australiana fez o seguinte: quem era, que foram os degredados ingleses que foram para a Austrália. Então eram criminosos de todos os tipos. E eles, em vez de fazer, eles fizeram um campeonato. Quem era a origem mais desgraçada, mais criminosa, e poucos foram os que sobraram. ah, meu Deus. Então, talvez você não saiba disso, não, mas foi uma coisa incrível. Quanto mais desgraçado, bandido foi, cada um tem a origem desse pessoal. Bom, bom, mas, bom, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Certo? Hoje nós discutimos que a distância nem sempre consegue proteger as pessoas. E Meraldo trouxe com muita propriedade o caso dos judeus que estavam refugiados na Austrália. Não, Fugiram, refugiado não, tá? Eram cidadãos cidadãos australianos. australianos, né? Fugiram da Europa, foram para a Austrália achando que estavam longe das perseguições antissemitas e não conseguiram grande coisa. Na próxima semana a gente vai trazer um outro tema importante. Mas eu recomendo que vamos superar a polarização, a raiva, o ódio. As pessoas merecem muito amor, especialmente nesse tempo de Natal. Natal que está chegando por aí, então a gente abraça todo mundo. E eu convido vocês a acompanhar a programação do Canal Arte Agora. No dia de Natal, no dia 20, não, vamos logo o seguinte, no dia de Natal, no dia 23, não, dia 23 é amanhã, é hoje. No dia 24, nós vamos ter uma sessão do programa Clave China, com a discussão sobre a questão da Venezuela e Estados Unidos. E na quinta-feira, no dia 25, no dia de Natal, nós vamos ter na série Conversando sobre Conversas, os nossos parceiros Marília Soares e Alexandre Henrique Santos vão receber o Rabino Alexandre Leone e vão ter uma conversa exatamente sobre a convivência entre as pessoas. Então, esse programa de hoje seguramente ficará muito melhor complementado se você puder assistir na quinta-feira essa conversa com o Rabino Alexandre Leone, que é uma pessoa de alto envergadura intelectual e também tem uma visão muito pacifista. E é claro que todos nós não podemos concordar com o antisemitismo. Vamos ouvir agora as despedidas de Meraldo Zima. Meraldo, é, quero ouvir você e
como quem vai terminar o programa é você, já desejar Feliz Ano Novo, Feliz Natal para você e para todo mundo que está conosco. Na próxima semana a gente volta e aí sim desejo Feliz Ano Novo. Meraldo Zima com a palavra. Olhe, Feliz Natal para você, para todo mundo, e que a gente tenha uma paz. O mundo está em guerra. Não é só Ucrânia. A Ucrânia ninguém sabe mais, porque só os pais de Gaza. Gaza, Gaza, Gaza. Acabou a guerra da Ucrânia. Ninguém fala. E então eu espero que no próximo Natal nós tenhamos um pouco de paz. Ah, sabe como é que o judeu se despede? Shalom. Sabe o que quer dizer shalom? Não. Paz. Ah, é? Então, paz para você, paz para todo mundo. Nós merecemos paz, honra, satisfação, fartura, comida, felicidade e paz. Muita paz e felicidade. Meraldo, até a próxima. Feliz Natal para você, para todos os seus e para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.